Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas nós temos um vídeo de estudo no canal para nossa edificação. A palavra de hoje é sobre pornografia, alienação de Deus. Até onde os nossos conhecimentos históricos alcançam, a pornografia ela sempre existiu. Nas ruínas da cidade romana de Pompeia, por exemplo, sepultada com a erupção do Vesúvio, foram encontradas centenas de afrescos e esculturas sexualmente explícitas. Com a evolução dos meios de comunicação, a pornografia ela se transformou, se ampliou. Desde a aparição da internet, o consumo de pornografia disparou a níveis assombrosos. A ciência alerta aos perigos e consequências neurológicas do consumo da pornografia. Está claro, queridos, que a saúde mental e a atividade sexual de sua ampla audiência estão em efeitos negativos, entre os quais podem se identificar a depressão, a disfunção erétil, problemas emocionais, além do mais a grande destruição familiar e social na perda de valores morais que a pornografia causa. Falaremos um pouco sobre tudo isso agora em nosso canal. Continue ligado, ok? Antes de mais nada, eu gostaria apenas de te lembrar, se você não se inscreveu no canal, aproveite esse momento e se inscreva. Depois que você fizer sua inscrição, né, e nos deixar muito agradecidos, deixe lá o seu joinha. Logo em seguida, você pode também estar acionando o sininho para você estar recebendo novidades do canal. E algo tão importante também que eu te peço é compartilhe esse vídeo nas suas mídias, nos seus grupos, com seus familiares e amigos, para que eles também percebam a veracidade da palavra de Deus, ok? Então, nós estaremos tratando hoje sobre a pornografia, causa alienação ao nosso Deus, ok? Queridos, a pornografia ela vem crescendo absurdamente na internet, e isso é uma péssima, uma má notícia. Atualmente, cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são de conteúdos pornográficos. Por causa disso, milhões de pessoas têm destruído suas vidas nesse pecado que corrompe os valores éticos, morais, criados por Deus para base da família e da sociedade. Quer ver? Para você ter uma ideia de quanto isso é pernicioso e perigoso, veja algumas estatísticas que trago agora para você. Preste atenção. A média de idade de exposição à pornografia é de apenas 11 anos. A média. Veja aí, você que tem filhos em casa, crianças, percebam e preste atenção. A média de visitantes entre sites pornô é 72% homem e 28% mulher. Os homens têm 6 vezes mais chance de ver pornografia do que a mulher. Também são mais propensos a gastar mais tempo vendo isso. Agora, quase 20% das mulheres dizem que fazem tratamento lutando contra esse vício, conforme os dados estatísticos comprovam. Cerca de 200 mil americanos, eles foram classificados como viciados em material pornográfico, por passarem o quê? Mais de 11 horas por semana online acessando esse tipo de conteúdo. Pense aí, né, que prejuízo mental, espiritual, emocional, valores morais, né, a sociedade está sendo atingida. Ver pornô repetidamente pode afetar, queridos, negativamente o desejo sexual do indivíduo. Mais de 50% das pessoas envolvidas em interações sexuais virtuais perderam o interesse na relação sexual com seu companheiro, sua companheira. 1/3 dos seus parceiros perderam o interesse, né, na vida sexual
conjugal por causa do vício da pornografia. E as consequências vão se agravando e as consequências vão crescendo no meio desse vício tão pernicioso. Outras estatísticas para a gente ter noção do quanto isso é perigoso. Olha, 40% dos viciados em sexo destruíram seus casamentos, perderam seus cônjuges, famílias destruídas. 58% sofreram perdas financeiras consideráveis. 1/3 perderam os seus empregos, porque não tinham mais cabeça para lidar com eles. Foi comprovado ainda que a taxa de infidelidade conjugal aumentou nos últimos anos, pasmem, 300%. Casamentos sendo destruídos por causa desse vício. Os dados continuam dizendo 56% dos casos de divórcio envolveu uma pessoa com interesse obsessivo em material pornográfico. Olha aí, queridos. Em um grupo de 24 pessoas que acessaram esse conteúdo, 20 se consideraram viciadas compulsivas. E sabe, entrevistando essas pessoas, sabe o que elas disseram? Elas disseram: descobri a pornografia e isso foi a pior coisa que já aconteceu em toda a minha vida. Esses dados que nós dissemos agora Online Psychology Degree, é o grau de psicologia online, um site que traz todos esses dados para a gente ter uma noção quanto isso é perigoso. Agora, queridos, esses efeitos da pornografia, o que é que causa na vida de um cristão? Na vida daquela pessoa que está na igreja, que lê a Bíblia, naquela pessoa que busca Deus, o que isso causa? Primeira coisa que causa, te afasta de Deus. Você não se sente mais próximo de Deus, deixa de experimentar o seu poder. Sem perceber, você já não tem mais a alegria da salvação, a comunhão com os irmãos, e você perdeu aquele temor e o pudor pelas irmãs e irmãos da igreja. A segunda coisa que a pornografia causa nos cristãos é cega para as consequências que ela gera, né? Temporariamente, ela vai te afastando da caminhada com Deus, com o seu relacionamento com sua esposa, seus filhos, com os irmãos da igreja. Ela cega sobre o que irá acontecer com você espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e socialmente. Ela cega você dessas consequências. Em terceiro lugar, o que causa na vida de um crente? Cria expectativas irrealistas. Os homens começam a achar que toda mulher deveria ser parecida com aquelas que eles veem nos sites, e que o relacionamento com sua esposa deveria ser da forma que ele vê o relacionamento no site, um relacionamento pornográfico, não um relacionamento puro, respeitoso, amoroso, mas totalmente pornográfico. Uma quarta coisa que a pornografia atinge na vida do cristão é que distorce a visão do sexo. A pornografia faz você acreditar que o sexo é somente para o prazer do homem e que as mulheres são meros objetos, ao invés de serem criação de Deus, devem ser honradas e respeitadas como criação de Deus. A pornografia faz apenas você vê-la como objeto de prazer. Distorce a visão do que realmente Deus criou entre homem e mulher. Mas ainda há um outro ponto, um outro efeito prejudicial na vida do cristão, é que a pornografia faz com que ele passe a achar que o sexo nunca é o bastante. A pessoa tem um efeito dentro dessa pornografia, ela gera um efeito crescente, né? Nesse sentido de você sempre querer mais. Como uma droga, você precisa mais e mais para satisfazer o seu desejo, a sua lascívia, e isso vai te corroendo, isso vai te acabando até definhar e você tombar. Igualzinho a droga. Você precisa
demais, demais, mas nunca está satisfeito. Ela leva você rapidamente ao caminho da destruição, te afastando para longe da paz, da alegria. Relacionamentos saudáveis te leva para longe da comunhão com Deus. Uma outra lição que podemos extrair de uma consequência que a pornografia causa é que a pessoa ela se torna escrava dos seus pensamentos, e não são pensamentos legais. Perde o controle sobre os seus pensamentos, porque aí só gera pensamento pecaminoso, só o leva a pecar. Quando ele olha para uma mulher, só leva a pecar. Ele olha para uma jovem, só leva a pecar. Pensamentos pecaminosos. Uma outra consequência da pornografia é que ela traz sempre sentimento de culpa. Você sempre vai se sentir culpado. A culpa sempre vem depois do que você vê daquele material pornográfico. Porém, isso não é suficiente para te prevenir e não ir uma próxima vez, porque você está viciado. Você busca mais, mesmo que depois você sinta-se culpado. Eu errei, eu não devia ter feito isso, eu devo parar. Queridos, consequentemente, isso traz uma outra questão. A pornografia, ela te isola, ela te separa, ela te exclui, faz com que você se sinta sozinho, isolado, como sendo o único que não consegue vencê-la. Ela te torna uma pessoa antissocial. Você se isola com vergonha, né? E não busca ajuda. Uma outra consequência é que ela ameaça a tua reputação. Ela pode acabar com seu casamento. Você coloca tudo em risco, seu testemunho de vida cristã, tudo que é importante para você, sua esposa, seus filhos, seus amigos, o seu nome socialmente, tudo é exposto pelo vício da pornografia. Uma outra característica perniciosa da pornografia é que ela te mantém sempre ali naquele ciclo de autodestruição. Ela vai rolando, ela vai pegando você nas artimanhas, no desejo, e ela vai te destruindo. A princípio ela parece aliviar sua dor, né? A princípio ela parece te dar um suposto refrigério, mas, queridos, acaba trazendo somente mais dor, mais angústia, mais solidão. Uma outra característica da pornografia é que ela transforma o corpo somente em objeto sexual. Você perde a capacidade de ver um homem, uma mulher mais velha como uma figura materna, uma mulher da mesma idade como uma irmã, uma mulher mais nova como uma figura de filho. Ver um homem como um senhor, como um jovem, você perde essa noção. Você olha as pessoas apenas como objeto sexual. Percebe, queridos? Percebe, minha querida, que a pornografia é uma estratégia do diabo para destruir vidas? Percebe quanto isso é pernicioso, perigoso? A Bíblia diz, amados, que devemos lutar contra a nossa carne diariamente. Deixar de vigiar é cair no laço do diabo. A luta contra esse vício já foi ganha por Jesus na cruz. Saiba disso. É por isso que existe libertação, sim. Creia, existe cura, existe libertação, existe conserto para isso, porque Jesus já nos garantiu essa vitória. A luta contra esse vício tem cura, a luta tem respaldo diante de Cristo, já tem vitória, porque Ele nos deu ela. Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida, por isso não se acomode diante disso, mas busque ajuda de pessoas cristãs comprometidas com Deus, que de fato pode lhe ajudar e não te afundar mais ainda. Saiba buscar ajuda com as pessoas certas. Você precisa de ajuda, bote isso na sua cabeça. Sozinho você só vai se isolar, porque esse vício te leva para baixo, vai te levando, te leva para uma depressão, para uma tristeza, e você sabe o final não é bom. Busque ajuda, meu querido. Busque ajuda. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A pornografia tem sido uma luta para milhões, por que não dizer bilhões de homens e mulheres em todo o mundo que são viciados nessa coisa, ou seja, acessam constantemente conteúdo pornográfico através de fotos, de vídeos, de contos eróticos, alimentam a sua mente com essa bagagem perniciosa. Queridos, com a facilidade de acesso à pornografia na internet, muitas pessoas, inclusive cristãos, infelizmente, tristes os dados, têm caído em um ciclo destrutivo que traz frustração, angústia, ansiedade, aí por fim, mentiras e por fim uma destruição espiritual. Quando elas criam o hábito de ver pornografia, geralmente não abandonam o pecado porque acreditam em duas mentiras. Duas mentiras aquele viciado em pornografia ele acredita. Primeira mentira: não vejo nada de errado na pornografia porque ela não prejudica ninguém, ela só me traz prazer. É a primeira mentira que o pornográfico acredita. A segunda eles dizem assim: a pornografia é um pecado imperdoável, eu sei que nunca serei completamente liberto, mas vou continuar nela. Duas mentiras que o diabo colocou na mente das pessoas para afundarem mais ainda nesse dilema. Essas duas mentiras têm mantido muitos homens e mulheres nesse vício maldito. Se você é uma delas que luta, querido, de todas as formas, mas acaba caindo no mesmo erro, eu tenho uma notícia para você. Deus continua ainda te amando. Deus olha para você. Deus quer te libertar. Deus olha para você e vê valor. Ele quer te ajudar, te libertar. E Ele usa meios para isso. Ele usa tratamento, ele usa pessoas, mas ele quer te ajudar. Agora, levante desse seu vício e procure ajuda. Bote em sua cabeça: eu sozinho não consigo, eu preciso de ajuda. Quando lemos a palavra de Deus, vemos que não existia pornografia nos tempos antigos, como conhecemos hoje, mas existe um fato que aconteceu, que acredito que mostra perfeitamente os perigos desse pecado. Pecados dos olhos, do ouvido. A Bíblia nos exorta quanto a isso. E por base a gente poderia pegar a passagem que está registrada em 2 Samuel, no capítulo 11, versículos de 2 a 4. Creio que você já sabe de quem eu vou falar. O rei Davi. Rei Davi começou a olhar de uma maneira diferente para uma mulher. Veja o que está escrito. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que trouxesse essa mulher para ele, e a Bíblia diz: ele deitou-se com ela. Davi alimentou o seu desejo sexual e acabou caindo na tentação. E como isso tudo começou? Começou com a concupiscência dos olhos. Pecado dos olhos. Ele acreditou na mentira de que isso não faria mal a ninguém, e sem perceber, esse pecado de olhar com outras intenções para uma mulher o levou a muitos outros erros terríveis. Consequentemente, a vida de Davi teve consequências trágicas. Além do adultério, Davi cometeu assassinato por ter enviado o marido da mulher para morrer na frente de guerra. Mas como é bom ver que a graça de Deus é enorme e por isso Davi foi perdoado. Olha aí, Davi se arrependeu, buscou ajuda em Deus e foi perdoado. Querido, nos traz lição. Se você tem esse vício, quer sair, não consegue, busque ajuda. Deus quer te perdoar. Não podemos esquecer que pelo resto da vida Davi teve que lidar com as consequências do seu erro. Ele teve que aprender. Mas isso, de certa forma, é interessante porque as consequências dos nossos erros nos amadurecem para não errar mais. É isso que Deus faz.
Infelizmente, o pecado é assim. Ele sempre leva a outros pecados, trazendo destruição após destruição, enquanto ele não for parado. Se você é um dos muitos que tem caído no vício da pornografia, saiba, você precisa de ajuda e Deus quer te perdoar. E Ele usa instrumentos e pessoas para abençoar a tua vida. Pense nisso, meu querido. O que mais a Bíblia fala a respeito? Vamos ver alguns princípios bíblicos. Princípios bíblicos sobre isso, esse assunto. Primeiro princípio bíblico: a pornografia é pecado. Não tem para onde correr, é pecado. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 28 que até mesmo olhar para uma mulher com a intenção impura, você já cometeu adultério no teu coração. Por isso, não queira esconder essa verdade. É pecado e pecado gera morte. Morte emocional, morte espiritual, morte física, gera morte. Pecado, é errado, é destrutivo, precisa ser cortado urgentemente da vida. O segundo princípio bíblico que podemos extrair é que libertação começa com confissão. Você precisa aceitar que você está enfermo mentalmente, um vício, e você precisa de tratamento, e você precisa de ajuda. Você precisa confessar isso para Deus. Porque libertação começa com a confissão. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá entendendo, querido? Confesse o seu pecado a Deus e busque ajuda. Saia daí. Peça perdão a Deus e decida firmemente mudar de vida. Se possível, confesse a um irmão da igreja que ore com você. Ore por mim, eu estou passando por isso. Um irmão de confiança, claro, um temente a Deus. Porque você pode errar e buscar um súdito de Satanás que te afunde mais ainda. Você não precisa lutar com isso sozinho. Mas lembre-se, se você for homem, confesse, peça ajuda a homem. Se você for mulher, confesse, peça ajuda a mulher. Tementes a Deus, de bom testemunho, de confiança. Pense nisso, certo? Em Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia do Senhor. Ô bênção! Como é feliz, continua dizendo o texto, o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá em desgraça. Presta atenção nesse versículo, eu vou repetir que é para você ficar na mente esse versículo o resto da sua vida. Provérbios 28, versículo 13 e 14. Há um terceiro princípio que a Bíblia nos exorta, que é: você pode ser livre. Sim, você pode ser restaurado, você pode ser curado, você pode ser perdoado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, queridos, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se arrependa, confessa, busca ajuda e não não olhe para trás de novo. Ou seja, faça todo o possível para encontrar essa liberdade. Uma vez encontrada, jamais se aparte dela. Isso pode significar medidas drásticas, como cortar sua internet, né? Eu vou ficar um período sem olhar para o computador, né? Colocar um filtro que bloqueie certos sites e imagens, controlar o seu smartphone. Requer alguns cortes e medidas drásticas, mas se você sabe do perigo desse vício, isso aí vai ser fichinha para você fazer, virar as costas para aquilo que te leva para a ruína, certo? Lute, meu querido, lute com todas as suas forças, mas não entregue os pontos. Lute. Tem um texto na Bíblia que diz: se teu olho te faz pecar, arranca o olho. É melhor entrar com um olho só no reino de Deus do que dois ser lançado ao inferno. É nisso que a Bíblia está ensinando. Se o teu olho te faz pecar, corte a internet. Se o teu olho te faz pecar,
corte os sites, corte o smartphone. Corte, é isso que está dizendo. É melhor você entrar no céu sem internet, sem computador, sem smartphone, sem pornografia, do que com seus 2 olhos e a mente poluída ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Jesus já pagou o preço para que você seja livre e tenha uma vida em abundância que Ele prometeu. Jesus te prometeu liberdade e vida plena. Em nome de Jesus, busque cura e você será curado. Busque libertação e será liberto. Busque confessar diante de Deus e você será perdoado. Ok? Esse é o recado que eu trago ao teu coração, meu querido. Pense nisso, isso é sério. Isso é perigoso, isso é pernicioso. Isso é mortal. Que Deus te abençoe e que você reflita. Eu peço em nome de Jesus que você tenha se sentido incomodado com esse vídeo. Meu intento é que esse vídeo lhe incomode, não deixe você dormir e você pense, mas também lute contra isso. Em nome de Jesus. Ok? Se esforce, lute, enfrente, peça ajuda à pessoa certa e Deus vai te abençoar. Eu espero ter alertado você do grande mal que isso causa e espero ter dado uma orientação justa para que você compreenda que ainda há tempo de você se livrar desse vício maligno. Que Deus te abençoe. Então, te aguardo até o nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo. Te lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva agora. Deixe lá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, coloque nos seus grupos, coloque nos grupos familiares de amigos. Isso é interessante saber o quanto Deus te ama e quer te livrar de certas barreiras que te impedem de ver a glória dele. Que Deus te abençoe.